Como me livrar do sofrimento? Há sempre perguntas desse tipo acontecendo. Uma outra pergunta é como vencer o medo? Então, nós vamos, nesse encontro aqui, nos aproximar um pouco disso, da compreensão daquilo que é a verdade sobre o sofrimento, é a verdade sobre o medo. Isso é algo interessante, porque, em geral, quando queremos saber algo sobre o sofrimento, queremos saber para nos livrar dele. Algo sobre o medo, também para nos livrar dele. Então é comum as pessoas irem em busca de uma ajuda e, através dessa ajuda, adentrarem pelo caminho da introspecção ou da autoanálise, para encontrar um alívio temporário ou discutirem essa questão desta libertação definitiva, dessa questão do sofrimento e do medo. Aqui eu quero me aproximar com você desse assunto. Quero examinar com você esse assunto. Primeiro, antes de tudo, é necessário que tenhamos da vida uma aproximação nova. Se de fato o nosso interesse é descobrir a realidade, a verdade daquilo que eu tenho chamado aqui nesses encontros do fim para o sofrimento e do fim para o medo. Veja, é diferente de você livre do medo, de você livre do sofrimento. Então não se trata de vencer e não se trata de se livrar. Se trata, sim, de descobrir o que é o fim para o sofrimento. Será possível uma vida livre de sofrimento? Isso requer que você tenha da vida uma aproximação basicamente livre de ideias, conceitos, crenças e conclusões pessoais sobre o que a vida é, sobre o que a vida representa. Observe que a vida é aquilo que está aqui nesse instante acontecendo. Mas há em nós um sentido de alguém presente nesta vida. Então, aquilo que parece ser muito natural, essa tentativa nossa de não sermos tocados de alguma forma negativa por tudo que acontece, na verdade é algo que se constitui de uma tentativa de escapar ou fugir da vida como ela é. Então nós temos que investigar essa questão aqui do fim para o sofrimento, para as nossas vidas. E não de como nos libertarmos nessa vida que carregamos do sofrimento. Há uma diferença aqui. Essa vida pessoal, essa vida egocêntrica, essa vida de alguém presente, ela está carregada de problemas. São os problemas que a identidade do eu, a identidade egóica, tem construído, está sustentando. A vida como ela se mostra, como ela se apresenta, se nós não temos ou não trazemos para ela esse conteúdo que é o conteúdo do ego, o conteúdo do eu, se nós não temos esse conteúdo, se nós não trazemos esse conteúdo, esse contato com a vida como ela se apresenta, ela não produz conflito, ela não produz sofrimento. A verdade sobre a vida é que não há sofrimento na vida. Todo sofrimento está presente em razão de uma identidade que é a identidade do eu. Essa identidade do ego. Em resistência
em luta, conflitando, se deparando com a vida como ela acontece, sem acolher a vida, sem a compreensão direta da vida, que é o que ocorre quando o sentido do eu, do ego, está presente. Em razão disso, nós temos o conflito. E se há conflito, nós temos sofrimento. Qual será a forma real de termos uma aproximação com a vida, uma vez que a vida é aquilo que acontece? Reparem o que estamos dizendo: a vida é aquilo que acontece, não é aquilo que nós desejamos que aconteça. Mas para nós, nesse sentido do ego, do eu, nesse conteúdo de uma identidade presente, egocêntrica em nós, esse conteúdo é todo esse movimento que nós trazemos do passado, de toda a história da raça humana, de toda a história da humanidade. Isso tem dado uma condição psicológica de formação a cada um de nós. Assim, o sentido de um eu presente não é outra coisa a não ser um modelo condicionado, programado de existência que replica toda a história da humanidade, toda a história do ser humano. É um movimento em nós que tem um centro, e esse centro, ele vê toda a experiência à sua volta como algo que deve acontecer necessariamente para ele, do jeito que ele quer, do jeito que ele deseja. Então reparem, por que estamos sofrendo? Estamos sofrendo porque o nosso modelo de vida é o modelo da vida pessoal, da vida egocêntrica. Então reparem isso, nós temos a realidade da vida acontecendo e temos essa particular vida confrontando a vida como ela é. Então estamos em sofrimento. Então o sofrimento está presente, porque as coisas não acontecem como nós desejamos que devem acontecer, que precisam acontecer, que queremos que aconteça. A vida ela é como ela é. Mas essa particular vida de uma identidade egóica não aceita isso. Então o sofrimento está presente. É como quando você se depara com um dia de sol e você diz: que dia maravilhoso. E no dia seguinte você se depara com um dia de chuva. Para o agricultor, esse dia é um dia maravilhoso, porque ele esperava por essa chuva. Mas para você que esperava um dia de praia, não é um dia maravilhoso. Então há um conflito, há uma irritação, há um nível de comoção interna, de dor sentimental, emocional, presente em você. Isso é algo que tem a ver com a vida ou é algo que tem a ver com você? Então repare isso. A nossa perspectiva, o nosso modo de aproximação da experiência, reparem, é sempre uma aproximação a partir de um experimentador. Vamos ver isso aqui com você. A vida é a experiência. Ela é o que acontece. Você é esse na vida que se vê como uma entidade separada dela, sendo o experimentador dessa experiência. Se o que acontece é algo que lhe favorece, do ponto de vista egocêntrico, pessoal, particular, nesse egocentrismo, nesse modelo de ser alguém, nesta vida particular,
Você ama essa experiência. Mas se é algo contrário ao seu desejo, à sua vontade, ao seu querer, é algo que lhe produz dor. Portanto, o sofrimento presente em nossas vidas é um sofrimento que se assenta em uma interpretação da realidade, daquilo que acontece. É sempre a ideia do que deveria ser, do que poderia ter sido, do que poderia ser, de como deveria ser. O movimento do pensamento em cada um de nós, nesse experimentador, está nesse contato com a vida, repare, exatamente dessa forma. Nós estamos sempre sendo surpreendidos pela experiência. A experiência, ou aquilo que a vida demonstra ser, é um desafio. Aqui no momento estou chamando esse desafio de experiência. Na realidade, só é uma experiência quando existe a presença de um experimentador. É isso que nós precisamos ter muito claro para cada um de nós. Na vida, a vida é aquilo que acontece. E como aquilo que acontece é um desafio, mas o que trazemos para aquilo que acontece, para esse desafio, é a presença de um experimentador. Então, esse experimentador está diante de uma experiência, ele se separa dessa experiência para julgar a experiência, para gostar dela ou não gostar, para aceitar ou rejeitar, para dizer sim ou para dizer não. Então, notem que coisa interessante nós temos aqui. A vida é um desafio, mas o sentido de alguém presente, que é o eu, o ego, está transformando esse desafio em uma particular experiência para ele mesmo. E nesse modelo de gostar e não gostar, ele está ou no prazer ou na dor. Se é um dia de sol e hoje é um dia de praia, para esse experimentador, esse é um dia maravilhoso. Se é um dia de chuva, para esse experimentador que esperava a praia, é um dia péssimo, é um dia ruim. Então a perspectiva, o modo de ver deste observador é a presença desse observador que irá determinar aquilo que está sendo visto. Se isso que está sendo visto é desagradável, esse observador está nesse estado desagradável. Se o que está sendo visto é algo prazeroso, esse observador tem essa experiência como algo de prazer. Notem que coisa interessante nós temos aqui. Se queremos descobrir a verdade do fim para o sofrimento, observe que não há sofrimento na vida, naquilo que acontece. Assim, o desafio, assim, essa forma nova de acontecer a cada momento. Então, isso que ocorre, isso que acontece, é a vida, é o desafio. Visto por esse sentido de alguém presente como uma experiência para ele ou para ela. Então, observem que coisa fascinante nós temos aqui. A compreensão daquilo que aqui está, a percepção clara de que esse observador
está diante daquilo que está sendo visto ali, na verdade, como sendo ele mesmo. A compreensão de que aquilo que está ali sendo visto como essa experiência é ele mesmo. Então, o que nos falta na vida? Uma compreensão de que a coisa observada não está separada desse que a observa. O observador é a coisa observada. Esse gostar é desse observador. Esse não gostar é desse observador. Esse não gostar ou esse gostar é o próprio observador. Porque o observador é aquilo que ele está experimentando, vivenciando, observando. Uma vez compreendido que é subjetivo tudo isso, é um simples modelo de pensar e de sentir essa experiência. Algo presente porque não estamos diante daquilo que está aqui se mostrando. Como simplesmente isso que é. Reparem, até agora usamos aqui a palavra desafio. Quando há esta compreensão de que isso que é a vida, essa própria noção de desafio desaparece. Desafio pressupõe a presença daquilo que pode se sentir desafiado. Nós não temos mais esse elemento presente, que é o observador. Então, reparem a beleza da possibilidade da vida livre deste centro, em torno do qual a vida parece estar acontecendo. A vida como ele deseja ou como ele espera que aconteça. Reparem a beleza da vida sem esse eu, sem o ego. O que estamos dizendo aqui para você é que é impossível a presença do sofrimento sem a presença desse que sofre. A vida, ela ocorre como ela ocorre, ela acontece como acontece. Não é para esse mim, não é para esse eu, não é para esse centro, para essa identidade. Aqui nos deparamos com uma ilusão, uma vez que essa entidade, essa identidade, é o experimentador. E no que se constitui esse experimentador? Vamos ver isso. Ele se constitui de passado. Você aguardava um dia maravilhoso. E um dia maravilhoso é um dia de sol para você. Porque você teria uma praia para você. Algo particular e pessoal para você. O sentido de especialismo, alguém presente dentro da experiência. Veja, é algo muito claro aqui. Como se a vida estivesse acontecendo para você. Então você é o centro da experiência? Você é o centro da vida? Então está presente o sofrimento. Então nós voltamos à pergunta: como me livrar do sofrimento? Transformando todos os dias em dias onde há sempre sol, nunca chuva. Será essa a resposta? Em outras palavras, será que tudo tem que acontecer do jeito que você deseja para que você seja feliz?
A felicidade está relacionada à satisfação, a prazer, a desejo realizado? Será que isso é felicidade? É assim que também, em geral, acreditamos na felicidade. O sentido do eu, do ego, é aquele que quer que tudo aconteça exatamente do jeito que ele quer. Então a vida será maravilhosa para esse mim, para esse eu. O ponto é que a vida não é assim. Estamos diante de uma imaginação, de uma crença, de uma intenção, de um desejo. Isso sustenta também o outro lado em nós, a frustração, a raiva, o medo. Então, aqui está a presença do sofrimento. Se livrar do sofrimento é compreender esse eu que sofre. Esse simples olhar direto para esse movimento interno que reage à vida como sendo um experimentador, tendo a vida como uma experiência para ele. A compreensão disso é o fim do eu, é o fim do ego, é o fim do sofrimento. Estamos juntos? Será possível uma vida livre deste eu? Apenas quando não há mais este eu, temos a verdade da vida. E ela está presente para todos nós, sem o sentido de uma entidade presente. Então, esse mim, esse eu, esse nós, essa noção se foi. A verdade da vida, ela é o que acontece. E não há sofrimento aqui. Quando não há o medo de que as coisas aconteçam contrárias ao que você deseja. Não há mais sofrimento aqui quando não há mais o desejo. O que acabamos de colocar, fica muito claro, o desejo, ele sustenta o medo. E o medo sustenta o desejo. A presença de uma identidade, que é o eu, o ego, na vida como ela acontece, é um problema. Quando as pessoas perguntam como vencer o medo, elas querem uma solução mágica para um problema que elas mesmas têm criado. O medo é uma criação do pensamento. Acabamos de ver isso. Se eu espero que algo aconteça para me favorecer, ao mesmo tempo aguardo com uma expectativa de que aquilo não ocorra como eu desejo. Temos a presença do medo. O que é o medo? Repare que a vida humana é carregada de medo. Eu desejo ser feliz, mas esse desejo de ser feliz carrega com ele uma expectativa assustada, temerosa, insegura, de que talvez não dê certo. Isso é medo. Então não há divórcio nunca entre o desejo e o medo. Eu estive doente ontem, desejo ter saúde amanhã, mas eu temo que amanhã eu não tenha saúde. Então repare, o que a gente chama de desejo ainda é o medo.
Então, o medo é o desejo. Eu aguardo um dia bom, um dia maravilhoso de sol. Isso é um desejo, mas é um medo. Há um medo por detrás desse desejo. Então, desejo é medo e medo é desejo. É claro isso? Isso está presente em razão desse tempo que o pensamento tem criado, tem formado dentro de cada um de nós. Amanhã haverá sol ou haverá chuva, mas isso não tem nada a ver com a minha perspectiva, com a minha visão particular de experiência. Na minha visão particular de experiência, aquilo que está presente é o medo. O medo do amanhã. O medo é algo presente sempre nesse modelo psicológico de identidade do eu, do ego. Eu tenho medo do passado. Algo que fiz no passado pode ser descoberto hoje ou amanhã. O meu medo é do passado. Embora tenha essa representação de imaginação do amanhã, eu tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de adoecer, eu tenho medo de perder as coisas. Então há sempre a ideia do amanhã. O pensamento está criando esse tempo. Então notem que o pensamento é o tempo. Sem o pensamento não existe esse tempo. Então o pensamento é o tempo. E esse tempo que é o pensamento é o desejo, é o medo, é o sofrimento. Tudo isso faz parte dessa estrutura que é a estrutura do ego, do eu. Estamos juntos nisso? Ter uma aproximação da vida sem o ego, sem o eu, é sem o pensamento, sem a ideia do amanhã psicológico. É nesse sentido que o amanhã psicológico está criando confusão, criando desordem, criando e sustentando sofrimento para esse mim. Tudo bem? É possível uma vida livre desse amanhã psicológico e, portanto, livre desse tempo que o pensamento está produzindo? Uma vida assim é uma vida livre do medo e, portanto, do desejo. E se isso não está, não existe mais sofrimento. Portanto, não se trata de se livrar do sofrimento, se trata de compreender a vida livre do sofrimento. Vejam a diferença? Não é alguém livre do sofrimento. É a vida sem esse sentido do eu, desse ego, desse alguém. O que as pessoas não compreendem, o que nós precisamos compreender juntos, e é por isso que nós temos nesse canal centenas de vídeos. Estamos trabalhando com você e colocando para você de diversas formas aquilo que há de essencial para a compreensão de uma vida livre, onde há esta presença do amor, da liberdade e da felicidade e da paz. É isso que alguns chamam de o despertar espiritual. Alguns chamam de iluminação espiritual. Iluminação espiritual é a ciência do seu ser, que é a vida. Não há separação entre aquilo que é você em seu ser real e a vida. Esse modelo de ser alguém
esse psicofísico eu, ego, linkado a esse modelo de condicionamento de história psicológica da humanidade, replicando tudo aquilo que vemos dentro do mundo, dentro da sociedade, não é a realidade do seu ser. O nosso trabalho aqui juntos consiste em termos uma aproximação da vida, como ela é, sem o sentido desta identidade que é o eu, o ego. Então temos a verdade da revelação daquilo que está presente quando esse observador, quando esse que é o mim, o eu, não está mais presente. Se isso não está mais presente, a vida é só aquilo que aqui está presente. Não é mais um desafio, nem é mais uma experiência. A presença da realidade divina, que é a realidade deste ser, é a própria vida. Então, a iluminação espiritual é o florescer desse natural estado de ser, onde isso que está presente é a realidade de Deus. Nós temos encontros, e aqui estamos aprofundando isso com você, em encontros online que ocorrem nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Nós temos perguntas, respostas, trabalhamos isso dentro desses encontros. Temos uma aproximação com a verdade da meditação. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, já deixa aqui no comentário, sim, faz sentido. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A compreensão da verdade sobre quem nós somos é o fim do medo. Isso é o fim da morte. Isso é a compreensão da vida. Para compreender a morte é necessário internamente, psicologicamente, compreendermos a verdade sobre quem nós somos.